Vamos mostrar, aproveitar o Jorge ali. Então, isso que nós estamos vendo aqui é a energia que um buraco negro, aqui nós temos no centro um buraco negro, tem a matéria externa ao buraco negro, e ele consegue converter parte dessa energia da matéria em fluxos de energia na direção do eixo de rotação, que possuem vários anos-luz de distância. E esses são uma das assinaturas da existência de buracos negros em centros de galáxias. E que é uma coisa muito interessante, porque uma galáxia pode ter algo como vários bilhões de massas solares, e uma porcentagem significativa dessa massa pode estar concentrada num buraco negro supergigante no centro da galáxia. Senta aqui com a gente, Jorge. Eu gostaria de te perguntar também, você quando falou da nossa galáxia, você atribuiu uma qualidade a essa galáxia, uma galáxia, o quê? Espiral. Todas as galáxias são espiral? Não, existem outros tipos de galáxias, mas essa classificação é baseada na morfologia da galáxia. Certo, mas não sendo em espiral, que outro tipo de galáxia sabes que existe? Por exemplo, tem um formato tipo charuto. Então, tudo depende da morfologia da galáxia. Então, não são muitos, mas as mais interessantes eu diria que são galáxias parecidas com a nossa, que são as espirais. E depende também do ponto de vista que a gente obtém de observação dela. Então, tem algumas galáxias que você não tem nem certeza a que categoria. Claro que como é baseado na forma que ela tem, uma galáxia, por exemplo, que é espiral, mas se a gente tiver, por azar ou por sorte, no plano da espiral, a gente não vai saber que ela é espiral. Então, não é necessário ela ser espiral para o buraco negro exercer essa ação sobre ela? Não. Tem nada a ver com aquele efeito quase de redemoinho que a gente observa? Basicamente, a regra geral, o paradigma geral de hoje em dia é que a maior parte das galáxias com bojo, com aquela parte central arredondada, possui um buraco negro gigante no centro. E estão tentando construir reproduzir um efeito de buraco negro? Onde? Para entrar em funcionamento, talvez ano que vem, não sei exatamente segundo semestre do ano que vem, desse ano, tá. Um acelerador de partículas, né, lá em Genebra, que chama LHC, Large Hadron Collider, então é um grande colisor de hadrons, que são partículas como próton e nêutron. E, em princípio, eles têm alguns cálculos, dependendo das hipóteses que você faz, né, existiria a possibilidade de, ao colidir prótons ou esses hadrons, você formar mini buracos negros lá. Que tamanho tem isso? Seria muito menor do que um próton, tá certo? Muito menor do que um próton. Não, eu digo a construção em si. A construção tem alguns quilômetros de raio, certo? Tanto passa por baixo da cidade de Genebra, pega ali, uma parte está na Suíça, outra parte está na França. Exatamente. É um acelerador enorme. Várias dezenas de quilômetros. Mas que já existe. O acelerador, na verdade, está sendo reaproveitado. E 8,6 de circunferência. Está mais informado que a gente. Você está melhor do que a gente. Não, porque eu fiquei impressionado com isso. Certo. E mesmo assim, vocês acham que a experiência não vai dar certo? Não vai conseguir reproduzir? É que depende de algumas hipóteses que são, para nós físicos conservadores, são um pouco fortes, né? Então, a experiência, certamente, qualquer que seja, aquilo lá foi bolado para fazer várias experiências, certo? Essa é uma delas. Sim. Mas, certamente, vai trazer vários avanços à física, mas essa experiência de produzir buracos negros é bastante incerta. Eu arriscaria dizer que são poucas as pessoas da comunidade que botariam uma grande aposta de que realmente vai ser formado um buraco negro. Agora, vocês falaram que são físicos de uma linha conservadora. Aí eu vi, o Stephen Hawking, foi a coisa que mais me impressionou nisso tudo. De repente tem uma matéria, um artigo onde ele fala que aí realmente precisa ter cabeça de físico, abstração de um físico para entender mais ou menos, que é o seguinte, que o que cai no buraco negro, perde-se qualquer informação sobre ele. Não é isso? A teoria dele, o paradoxo, sei lá. Então, esse é um dos... Você caiu ali, não se tem nem registro. Exato. Explica um pouquinho isso, que é difícil de entender. Então, esse é um dos problemas, digamos, da física teórica mais instigantes que existe, eu diria. Então, deixa eu dar um exemplo. Se você pega uma biblioteca e você queima a biblioteca em condições controladas, por exemplo, dentro de uma redoma,
Se no final você tem acesso a todos os detalhes e todas as cinzas, a radiação e etc., a física insiste conosco de que você seria capaz de reproduzir a sua biblioteca original. Claro que seria muito difícil, mas as leis da física... As informações estão lá. As informações estariam lá. Então você poderia reproduzir, com muito trabalho, claro que muito difícil, mas em princípio todas as informações estariam lá, e você poderia reproduzir a informação inicial da biblioteca, ou seja, tudo que estava escrito em cada livro. Agora, segundo a teoria do... Isso é a física tradicional que essa, afirma isso. isso. São as leis da física que nós conhecemos. Por tradicional, não, mas essa até as leis da mecânica quântica, incluindo mecânica quântica, só deixando de fora buracos negros. Tá Certo. bom. Tá? Incluindo toda a física que nós conhecemos. Mecânica quântica a gente vai falar já já. Então, agora, o que Hawking mostrou em 74 é que quando a matéria que cai dentro do buraco, ela é de alguma maneira reciclada e ela sai depois do buraco em forma de partículas elementares. Então, se você jogar uma biblioteca ou essa caneca dentro do buraco negro, em última instância, essa caneca voltaria para o universo exterior, para esse que nós vivemos, em forma de radiação. O problema é o seguinte, que radiação, ela não contém a informação original do que caiu dentro do buraco. Então, a informação do que caiu, se era uma caneca, uma bola de boliche, ou seja lá o que for, ela fica perdida na radiação. Sai muito pouca informação em relação ao que entrou. Então, quer dizer, praticamente não sai nada, quer dizer, praticamente nada. perde-se informação daquilo. Exato. Então, se você joga Sempre. a sua biblioteca dentro do buraco negro e espera reproduzir a biblioteca original a partir da radiação que você acaba vendo no final, você não é capaz. Então, essa afirmação depende do que ele afirmou em 1974, que é a famosa radiação Hawking. Só que esse efeito, que é muito importante, e existem evidências que vêm até em matéria condensada favorecendo esse efeito, a gente sabe que ele não deve ser a resposta completa, porque esse efeito, ele mistura gravitação com mecânica quântica, e a teoria final que vai ligar essas duas teorias, que são as duas bases da física moderna, essa teoria final ainda não é conhecida. Agora, também tem uma outra coisa em que ele afirma, que aí não deu para entender, aí eu desliguei o meu cérebro e fui dormir, que ele dizia o seguinte: uma pessoa, hipoteticamente, que caia no buraco negro, para quem está vendo, para quem está em volta assistindo, ele morreu. Para ele que está dentro do buraco negro, a vida dele continua. O Daniel acho que pode... Como é que é isso, Daniel? Não, em princípio tem dois... Bom, vamos falar dois efeitos aqui. Não estou inventando nada não, né? Isso aí é da cabecinha do... Não, aqui é... Assim, vamos então começar cronologicamente, como seria, né? Então alguém está caindo no buraco negro e a gente está aqui de fora observando o infeliz que vai ter o destino na singularidade. Ou feliz, depende, não se sabe como é que fica lá dentro. Vamos ver, vai ser infeliz. Vai ser. Mas diga lá. Então à medida que ele vai caindo, o primeiro efeito que a gente nota é que a imagem dele começa a ficar mais tênue, porque tem um efeito de que a luz que ele está emitindo vai ficando cada vez mais difícil de chegar até a gente, se ele estiver muito próximo. E ele começa como que a agir mais letargicamente, mais devagar, porque o tempo para ele passa mais devagar do que para a gente. Quanto mais próximo ao buraco negro, em princípio, né, grosseiramente falando, mais devagar o tempo passa do que para quem está longe, em comparação a quem está longe. Então, no final das contas, a gente não consegue realmente ver ele entrando no buraco negro, porque a luz de quando ele está lá dentro não consegue mais atingir a gente, tá certo? Nenhuma informação. Tá. Mas agora, então pra gente, a imagem dele quase que vai congelando e perdendo a nitidez à medida que ele vai morrendo, mas a imagem, tá certo? Sim, a gente vê... E ele poderia até estar se comunicando com o rádio pra gente antes de cair, dizendo, olha, eu tô achando que tá tudo normal, não tá acontecendo nada de estranho comigo, apesar da gente estar vendo ele mais devagar e tudo, né? A partir do momento que ele passa o buraco negro, a gente perde ele está completamente, nós que estamos do lado de fora, perdemos completamente meios de obter informação a respeito dele, tá? Mas o que acontece do ponto de vista dele? Ou, na verdade, o que acontece com ele realmente que está seguindo aquilo lá? Para ele pode ter entrado no buraco negro e nem ter percebido, dependendo do tamanho do buraco negro. Mas, à medida que ele vai se aproximando da região central, que é onde fica a singularidade, que é onde a matéria que originou o buraco negro toda concentrada ali, as forças gravitacionais vão ficando tão intensas e tão caóticas que ele é esfacelado, muito antes de chegar lá. Tá certo? Ou algum tempo antes de chegar lá. Então, ele vai ter uma morte bem dolorida. Isso, buraco negro, esse é o buraco negro descoberto em 1916. Mas tem outros tipos de buracos negros, não muitos, mas tem alguns outros. Buracos negros com carga elétrica, buracos negros que têm rotação, como esses que tinha na animação. Esses buracos negros, a estrutura dessa região central, que é onde se concentra toda a matéria, é um pouco diferente, não é um pontinho para o qual tudo é atraído. E